Bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. Eu, Aurinete Leite, e a doutora Suânia estamos hoje aqui para falar sobre um tema que as gestantes nos encaminham muito no nosso Instagram, da equipe Luiz Parto Seguro, que é para a gente falar um pouco sobre o colo curto e a incompetência istmo-cervical. Porque é um tema que gera uma polêmica, uma confusão ansiedade, de conceitos, medo. De ansiedade, de medo. Não é, Suânia? Isso é verdade. E a gente vai começar falando desse conceito para que elas entendam melhor. E ao longo do nosso podcast hoje, que vai ser uma conversa bem informal, e trazer mais segurança e até mesmo ligar o sinalzinho de alerta para aquela mulher que está em casa e que talvez vá pensar, será que eu já não tive isso? Será que isso está acontecendo na minha gravidez atual? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Fala pra gente, Suânia, um pouquinho do que é o colo incompetente, da incompetência istmo e do colo curto. Então, a incompetência istmo-cervical é aquele colo que ele não é competente na sua função, né? O colo está ali para segurar a gestação, né? À medida que a gestação vai evoluindo, o peso, né, uterino também vai aumentando, e esse colo tem que ser competente em segurar esta gestação. Ele é incompetente quando ele não consegue fazer essa segurança, né, de uma forma mais não consegue manter, né? Manter, exatamente. Não consegue manter a gestação. E aí esse colo ele vai esvaecendo e vai dilatando à medida que a gestação vai evoluindo. E aí são aqueles famosos partos prematuros, né? Aqueles prematuros bem extremos, de 26 semanas, 27, 28. Na maioria das vezes, essa gestante, ela reclama de uma dor, mas para o final desse parto, quando ela vai ser avaliada na emergência da maternidade, por exemplo, já é um trabalho de parto avançado, o colo já está bem dilatado, e aí realmente um parto prematuro é pouco tempo para isso acontecer. Acaba que a gente não consegue fazer muita coisa para impedir esse parto prematuro, quando a gente consegue diagnosticar isso tardiamente. O colo curto já é um colo como se fosse um achado ultrassonográfico, é um colo que ele é... O tamanho dele é menor do que o habitual, porém, ele tem a sua habilidade, né? Ele é competente em segurar essa gestação e manter essa gestação até o tempo hábil, né? Que é o termo dessa gestação. Logicamente, à medida que a gente vai identificando isso no pré-natal, a gente tem que tomar algumas medidas, né? Um colo curto, logo numa primeira gestação, a gente já vai ter um diagnóstico de competência? Não. O diagnóstico de competência não é só com um achado ultrassonográfico de um colo curto. A gente tem que avaliar seriadamente essa gestante, né, através da ultrassonografia, sendo a primeira gestação, para avaliar se esse colo é um colo de fato curto e vai se manter esse curto, né, à medida que vai avançando a gestação, ou se ele vai diminuindo o tamanho dele, dependendo dessa mudança desse colo, pode ser indicado algum procedimento para poder segurar este colo e conseguir manter a gestação até o fim. A gente sabe que as pacientes que têm, assim, um histórico de perdas, que quando isso já vem de um passado obstétrico ruim, que lá na frente ela tem aquele diagnóstico de incompetência istmo-cervical, isso já vem trazendo uma alteração psicológica muito importante para ela. Porque essa mulher viveu o luto várias vezes. E, assim, às vezes isso pode passar despercebido por um profissional que ali não seja um obstetra. Às vezes ela faz um pré-natal de baixo risco por um clínico geral, em lugares diferentes. E a importância que a gente tem um acompanhamento adequado, né? Aquela história clínica da gente entender como foram aqueles abortos, se foram precoces, se foram tardios, porque aqueles abortos lá no iniciozinho, no primeiro trimestre, já não tem tanta relação com o colo incompetente. A gente já vai pesquisar outras coisas, mais questão de aneuploidias, de formação mesmo, que vão evoluir para isso. A história pra gente, ela é um divisor. Só que a gente não quer pegar essa mulher, não quer transformar. A gente sabe que a incompetência, ela é um diagnóstico que ela vem do passado dela. Quer dizer, aquela mulher que vem de perdas tardias e partos prematuros. Só que nenhum médico quer trazer isso para sua paciente.
a gente quer ter aquele diagnóstico inicial. É por isso que quando a gente pega um colo curto isoladamente na primeira gestação, a gente quer estar acompanhando mais de perto. A gente quer estar fazendo, tem que fazer a ultrassom seriada acompanhando para ver se ele realmente é só um colo curto isolado, se ele vai, não é, reduzindo ali a longo tempo. E na história, a gente fica atento ali, tanto do passado, quanto dos fatores de risco. Não é isso que a gente fica ali... A gente tem que saber se essa mulher já fez algum procedimento no colo, como é que foi isso, não é? Exatamente. Tentar identificar esses fatores de risco para tentar evitar exatamente um novo parto prematuro ou principalmente uma nova perda, né? Que é o que a gente não quer que isso aconteça com toda a família que a gente acompanha. A gente quer exatamente que eles tenham o bebezinho deles, que eles vão para casa com o bebê saudável, para poder curtir essa maternidade, essa paternidade. Então, todo e qualquer fator de risco que a gente identificar ou qualquer procedimento que a gente vai fazer tem um intuito de fazer com que essa gestação consiga se manter o mais tempo possível, para que consiga nascer, de preferência, no tempo certo. Mas, quando a gente identifica um risco muito alto de prematuridade, o máximo que a gente puder chegar já é um grande benefício para o bebê e para essa família também. Vocês que estão em casa, é interessante. Eu fiz um procedimento no colo. Às vezes elas falam, foi só uma cauterização. E a gente às vezes não é. Às vezes foi um CAF, um cone, que aquilo dali vai deixar aquele colo mais curto. Então, é importante você entender que procedimentos você já fez, não é? É importante, mulheres que têm alterações na conformação do útero, um útero de Delfo, um útero bicorno, são mulheres que também têm uma propensão que a gente tem que ligar aquele sinal de alerta se ela realmente tem uma chance maior de uma incompetência. Mulheres que também já tiveram um histórico de parto prematuro, mas foi um parto prematuro, mas você tem que enxugar aquela história e a gente prematuro realmente... De quanto? E pergunta, mas como é que foi esse teu trabalho de parto? Porque, geralmente, na incompetência, o trabalho de parto, quando a gente identifica, já é um trabalho de parto mais avançado, né? O colo já está fino, já tem uma dilatação já mais avançada. Não é aquele trabalho de parto. Quando foi na maternidade, eu fui avaliar, era um colo grosso, era um colo que estava só com 3 centímetros. Assim, tem... na própria história deste trabalho de parto também já nos mostra liga o alerta para a gente pensar, será que isso não foi uma incompetência ou foi só um trabalho de parto por uma infecção que ela teve, por exemplo, e propiciou, né, um trabalho de parto prematuro, ou se de fato tem uma incompetência aí também que possa ter ajudado nesse trabalho de parto. Aí no pré-natal que a gente vai lá na consulta, coleta essa historinha, a gente já associa ali a ultrassom, né? E hoje a gente já tem ali os marcadores ultrassonográficos que a gente faz lá no primeiro trimestre, o morfológico. Essas pacientes, você já liga o sinal de alerta, mede esse colo lá com 16 semanas. Exato. Depende desse colo, a cada 2 semanas já vai medindo para saber se esse colo está diminuindo ou não. E aí, dependendo daquilo que a gente vai encontrando, a gente vai fazendo as condutas necessárias, né? Que não necessariamente é o famoso, né, a cerclagem, né? Que é aquele ponto que a gente dá no colo. Muitas têm muito medo relacionado a isso, né? Aquele medo da própria prematuridade. Ver uma ultrassonografia que mostra um colo curto, às vezes o próprio profissional já coloca muito medo nessa gestante, que já acha que já tem que ir para emergência logo, fazer logo uma cerclagem, dar logo um ponto nesse colo, senão tu vai perder essa gestação. E na realidade, às vezes não é isso. Na maioria das vezes, vamos ser bem sinceras, não é. Foi só um medo que colocou nessa família desnecessariamente. Mas que a gente precisa estar atento. Mas que a gente precisa estar atento, porque assim, a conduta em si não necessariamente é um procedimento cirúrgico como uma cerclagem, pode ser um uso de uma medicação, né? É uma medicação que sim, a gente utiliza em colo curto, a gente pode utilizar com o intuito de manter essa gestação até o tempo certo de nascimento. Isso. E algumas pacientes, que quando você firma o diagnóstico de incompetência mesmo istmo cervical, que são pacientes que são eleitas para o procedimento cirúrgico, elas precisam entender que a gente tem um tempo hábil para fazer, né? Fez ali o morfológico do primeiro trimestre, como a gente sabe que ali no segundo trimestre essa chance de perca
é maior, então ela já vai fazer ali o procedimento ali, a gente geralmente indica ali, fez o morfológico entre 12, 16, 17 semanas no máximo, já está fazendo ali a cerclagem para a gente evitar uma Isso perda. A gente consegue fazer tranquilamente, seria a cerclagem profilática, naquelas que a gente já tem essa história pregressa, né? Sim. Então, as mães, né, que hoje faz uma morfológica e já acha que está com medo de ter um bebê prematuro e já pede uma cerclagem. Tem algumas que acho que tem tanto medo, não tem fator de risco nenhum, mas é porque a vizinha ou a prima, alguém falou que fez e quer fazer. Não é bem assim, tem as suas indicações, reais indicações. O melhor a ser feito seria uma cerclagem profilática, que é nesse período que você já comentou, né? São essas gestantes que já tiveram uma história pregressa de parto prematuro, aborto tardio, que tem já um diagnóstico de competência cervical. Então, numa próxima gestação, depois da morfológica, avaliando que está tudo bem com o bebê, não tem nenhuma vulvaginite, está tudo certinho com ela, faz a programada, né, essa cerclagem para ser feita aí depois da morfológica até 16, no máximo 17 semanas. O ruim é assim, né, não é nem dizer o ruim. O preocupante é quando esse diagnóstico é feito no decorrer dessa incompetência, né, dessa gestação. E você precisa fazer ela de emergência, né? Que é a famosa cerclagem heróica, né? Que, assim, elas precisam, isso que tu falou, que alguns casos querem porque querem fazer e elas precisam entender que ele não é um procedimento que também não seja isento de suas complicações. Então, a gente tem que sentar com a paciente, explicar os riscos e benefícios e realmente aquela paciente que vai se beneficiar do procedimento. Porque, para quem não sabe a cerclagem, você vai lá no colo do útero, você vai tentar fazer pontos de fixação para manter esse orifício do colo fechado, manter aquela gestação. E esses pontos, eles vão ser retirados lá para o final da gestação, a partir da 37ª semana de gestação, que é quando esse bebê deixa de ser prematuro. É esse o propósito da cerclagem. Mas o procedimento em si, ele tem os seus riscos. Pode ter suas complicações. E quanto maior essa idade gestacional, a gente sabe que esses riscos são maiores. Principalmente se essa paciente já chega para mim com o colo aberto, com uma bolsa que já está ali saindo para o canal. A gente aumenta o risco de ter ali um sangramento, de romper aquela bolsa, de ter uma infecção. E até da própria cerclagem em si também deflagrar ali um trabalho de parto. Então, até as pacientes que nos procuram para fazer esse procedimento, existe um termo de consentimento, que elas têm que ler direitinho. A gente explica como é o procedimento e ela precisa entender que tem risco. Tem risco. E mesmo aquela que chega para a gente com a indicação do procedimento, em algumas vezes a gente não pode fazer. Né? Porque se tiver ali uma infecção, não é isso? Uhum. Que aí aumenta o risco maior ainda da própria infecção, né? A própria cerclagem já é um procedimento, risco, né, que pode levar até uma infecção. Se você já faz em vias de uma infecção, isso aumenta risco. Principalmente o risco materno, né? De ter uma infecção muito mais importante, grave, e aí não conseguir ter o propósito que seria a cerclagem, né? Então, não é só fazer o procedimento em si. A gente precisa avaliar todo o contexto e ela precisa entender que os riscos existem. Quer dizer, quando a gente faz esse procedimento, que é a cerclagem, se a gente faz ela naquele tempo hábil, com a paciente que ainda está com o colo ali de comprimento normal, porque quando a gente vai fazer o procedimento da cerclagem nas pacientes que têm um diagnóstico de incompetência, a intenção é fazer mesmo quando aquele colo está normal ainda. E às vezes a gente vê situações da paciente buscar um local e falar, não, mas teu colo está aqui de comprimento normal. Uhum. Gente, mas é incrível. Com o tempo, aquele colo que a gente vê lá no início, ele não é o mesmo de semanas depois. Tanto que essa questão de você acompanhar com o ultrassom seriado, você consegue visualizar bem isso. E para quem trabalha com alto risco e que tem a experiência que a gente tem de fazer cerclagem, a gente consegue acompanhar bem essa progressão. Assim, Suane, eu não sei como tu já pegou pacientes que, do nada, ali com 14, 16 semanas, liberam um tampão mucoso. Aquilo dali já me liga um sinal de alerta. Quando ela manda aquela foto, doutora, tá saindo isso aqui. Como assim? Aquilo é tampão. Se tá saindo um tampão, gente, vamos marcar ali um atendimento logo para tentar visualizar aquele colo. Porque às vezes é um sinal de que aquele colo tá ficando incompetente, tá se
apagando, tá afunilando, e você vai sentir aquilo sem dor. Então, não é para perder o tampão lá no início. Se tá perdendo, a gente tem que chamar a atenção. E além do exame físico, né, que é o exame especular, é como se fosse um preventivo, só que a gente vai avaliar o colo, né? A gente consegue ter uma certa noção de como tá esse apagamento do colo, quando a gente visualiza aquele colo. Mas é bom também ter associado ao exame de imagem, né? Porque às vezes acontece um afunilamento que vem de dentro pra fora. A gente olha aquele colo bonito, longo, de fora, mas quando tu vê na ultrassom por dentro, ele tem um afunilamento e o colo realmente fechado é só isso aqui. Então, é super importante, extremamente importante ter essa avaliação, né, conjunta para poder definir qual vai ser a melhor conduta naquele momento. Pois é. Então, assim, o que vocês precisam entender é que algumas pacientes não vão precisar do procedimento, principalmente as de colo curto não vão precisar do procedimento, mas as pacientes com o colo com incompetência istmo-cervical vão precisar, sim, do procedimento. Assim como também a associação da medicação, que você também pode fazer em conjunto. Então, cada caso é individualizado. E depois que a gente faz o procedimento, a gente precisa também avaliar individualmente essa mulher, porque nós somos do tempo que a gente escutava repouso absoluto. Pode só vai levantar para as suas necessidades fisiológicas. Gente, não é assim. Não. A gestante por si só já tem um risco de trombose elevado. Exatamente. E se ela ficar ali em repouso, parado o tempo todo, ela vai aumentar muito mais esse risco. E a gente sabe que o repouso, ele não é benéfico para a gestação. Não tem mudança no desfecho de quem faz uma cerclagem, por exemplo. Eu fiz uma cerclagem, vou ficar... cerclagem com, sei lá, 15 semanas. Até chegar nas 40 semanas, que é a data provável do parto, ficar o tempo todo deitada, isso não vai ser benéfico nem para a mãe, porque tem um risco maior de trombose. Fora mentalmente, tu ficar presa numa cama, né? Já tem um impacto mental, né, psicológico de ter aquele risco do parto prematuro, né? Sim. Fora isso, tu ficar o tempo todo numa cama, sem ver os outros, sem olhar o mundo, sem curtir a própria gestação, né? Isso tudo faz um impacto muito grande para essa família. Então, a gente tem que eliminar esse bico. Esse repouso absoluto aí, gente, por favor, não existe. Não existe, não existe. E uma coisa que, às vezes, quando a gente faz o procedimento da cerclagem, aí vem várias perguntas. Doutora, e eu posso ter relação? E eu posso trabalhar? E eu posso dirigir? Eu posso ficar em pé? Eu posso ir no shopping? Então... Posso fazer atividade física? Isso. Fisioterapia? Então, cada caso a gente vai avaliar particularmente. E eu até brinco, às vezes, com ela. Então, assim, existe aquela dinâmica também ao longo ali do decorrer da gestação. Aquela cerclagem que a gente faz naquela paciente, que é a profilática, que a gente faz no tempo ideal, com colo de comprimento bom, paciente sem sintomas e que evolui bem, aquela paciente no decorrer, a gente pode, às vezes, liberar as relações, ela pode continuar trabalhando normalmente. É claro que ela vai ter que evitar esforços extenuantes. Ela pode fazer uma fisioterapia, trabalhar as musculaturas, segmentos musculares com um profissional que seja capacitado para estar acompanhando. Diferente daquela que a gente faz a heróica, porque geralmente são pacientes que têm mais sintomas, que têm mais desconforto pélvico. Então, a gente vai ter que avaliar todo o conjunto. A cerclagem heróica, né, como já o próprio nome diz, né, é como se fosse a última cartada que tem para tentar segurar aquele bebê. Então, geralmente é um colo que já está dilatado, é um colo fino, é um colo que quando você faz o exame especular, você já vê as membranas. Então, é aquele procedimento que a gente faz, inclusive, orientando essa família que tem até um risco maior, né, de não conseguir manter, né, manter. A gestação. Acaba que ele tem um intuito muito mais de segurar aquela gestação para terminar de fazer o corticoide, por exemplo, porque aí tem um benefício maior para aquele bebê, para caso a cerclagem não consiga manter essa gestação por mais tempo, mas pelo menos conseguiu fazer o corticoide, né, para amadurecer o pulmão desse bebê que pode vir de forma prematura. Então, essa gestante, com certeza, ela vai ter um repouso diferente, né? Um pós-procedimento diferente do que aquela que a gente faz, né? Profilática lá com as suas 14, 15 semanas, que é aquela gestante que tá, né? Foi ali eletivamente para fazer um procedimento e pronto, vida que segue.
Então, realmente depende muito de como que vai ser essa... tanto a cerclagem como a própria gestante, como que ela, né, é o dia a dia. Isso. Tem pacientes que a gente faz a cerclagem que não sentem nada, e tem pacientes que a gente faz a cerclagem e são pacientes que têm bastante queixa, desconforto, peso pélvico. Então, tudo isso a gente vai estar avaliando, não é? Isso mesmo. São situações que a gente tem que individualizar para cada paciente. E aí, uma coisa interessante é aquela mulher que foi diagnosticada com incompetência istmo-cervical, de fato, toda gestação, ela tem esse risco de prematuridade. Cerclada uma vez. Cerclada para sempre. Todas as gravidezes, ela vai ter que fazer a cerclagem. Exatamente. Todas as gestações vai ser feita a cerclagem. Não quer dizer que aquela cerclagem da primeira gestação vai ficar eternamente até ela decidir que não quer ter mais filho. Né? Não existe, não tem nenhuma comprovação de que isso vamos dizer, benéfico, isso que precisa ser deixado, ser mantido esse fio de cerclagem lá. O colo curto já é algo um pouco diferente. Se você tem um diagnóstico de colo curto nessa gestação, isso não quer dizer que na gestação seguinte você vai ter esse mesmo diagnóstico, né? Você pode ter uma gestação, casos de consultório. Já acompanhei uma família nas 2 gestações, sendo que a primeira ela teve um diagnóstico aí de colo curto, até que não foi tão precoce, foi na segunda metade da gestação, era um colo de 1,5, isso com 26 semanas. A gente sabe que o colo ele vai diminuindo, né, com o passar da gestação, mas o 26 semanas tá um colo de 1,5 já não seria o esperado para aquele momento. Então a gente entrou com a medicação, né, vaginal, e a gente conseguiu manter essa gestação até 40 semanas, aí a gente estava quase induzindo. Queria um parto normal, então a gente estava quase induzindo. E falei, bora, já está na hora. Já na segunda gestação, 2 anos depois, eu acho, colo super normal, em todas as ultrassonografias, colo maior que 2,5, era um colo de 3, se não me engano. A gente fez aquela, né, seriado, não teve diminuição de colo, e não precisou fazer uso de medicação. E nasceu com 39 semanas dessa vez. Quase 39 semanas. Então, assim, ela teve um diagnóstico, né, de um colo curto aí na primeira gestação. A gente precisou usar a medicação, teve um repouso relativo aí, porque era um colo realmente muito fino, já com 27 semanas. Mas na segunda gestação foi uma gestação totalmente diferente. Fez vida normal mesmo, vários exercícios, que ela gostava de fazer exercício físico. E foi uma experiência não só pra gente, né, como tá acompanhando, né, uma gestação totalmente diferente da outra, como para eles mesmo que tiveram uma experiência totalmente diferente nessa outra gestação, que não precisou fazer nada. A importância do profissional saber dessa informação e mesmo assim tá ali vistoriando com os ultrassons seriados para estar acompanhando, para ver se não pega esse colo curto na próxima gestação. Porque assim, né, a questão da cerclagem, muitos, né, não vou dizer generalizar, né, mas alguns profissionais acham que é um procedimento simples, é só ali, vou dar um ponto e pronto, acabou, e pode estar como se fosse indicando para gestantes. E assim, a gente sabe que nos exames de imagem, quando você vai fazer a medição do colo, a imagem, se tu pode ter como se fosse um espaçozinho entre as paredes do colo, né? Na imagem tu vê como se estivesse aberto, mas não é aberto aquilo ali, esqueci o nome da palavrinha que tem tecnicamente, como se fosse um mucozinho que tem ali, que é totalmente normal. Sim. Um colo de 3,5 centímetros, porque tem essa... Oh, meu Deus, esqueci o nome da palavra. Sabe, tá na ponta da língua, eu não consigo. E tem esse, como se fosse muco no colo, acha que tá aberto e pronto, cerca aquela mulher. E acaba que coloca essa gestante um risco maior de fazer exatamente aquilo que ele queria prevenir, que era a prematuridade, né? Então, assim, a cerclagem, gente, não é um procedimento simples, não é um procedimento que pode ser feito para todo mundo, não é um procedimento que é isento de complicações. É um procedimento que tem realmente suas reais indicações, precisa ser feito com um profissional que tem realmente experiência em fazer esse tipo de procedimento para ter o benefício da própria cerclagem, que é ter o seu bebê no tempo certo de nascer, né? Isso. E aí, uma vez cerclada, tem um tempo que a gente tem que tirar esse fio, né? É claro que a gente quer tirar ali com 37 semanas.
E essa retirada a gente faz ali no consultório. Quando vai naquela consulta semanal ali, com 37 semanas, no próprio consultório, a gente tira o fio de cerclagem. Existem situações que vão nos fazer tirar esse fio antes. É claro, se essa mulher entrar em trabalho de parto antes do tempo, se essa bolsa romper, se houver alguma infecção ali que justifique essa retirada, vai ser necessário. E o que a gente vê também muito no consultório medo delas é: doutora, se eu tirar o fio agora, quer dizer que vai nascer. Pensa que é igual tirar ali o ponto e vai abrir. Não é assim. A gente sabe que a maioria das vezes esse trabalho de parto ele vai acontecer de 1 a 2 semanas depois que a gente tira esse fio. Isso então, mesmo. é por isso que a gente tira com 37 para nascer ali com 38, 39 semanas, entendeu? O intuito da cerclagem é exatamente esse, né? Fazer com que o bebê nasça no tempo certo. E aí a gente sabe que o tempo certo é acima de 37 semanas. Então, a gente tira realmente nas 37 semanas aí, para ver se nasce aí nas 38. E aí ser um parto bem mais tranquilo. Isso, né, optando naquelas gestantes que optam pelo parto normal, né? Que são aquelas que optam pela cesariana, pode, dependendo, obviamente, né, de como tá essa gestação, nenhuma vaginite, nem nada, pode-se até esperar a cesariana para fazer a retirada durante na hora do procedimento. Na hora do procedimento, pós o parto. Que aproveitaria a anestesia para fazer a retirada. Porque eu já tive situação que fui tentar tirar no consultório, a paciente com desconforto e tudo, ela já queria uma cirurgia, e aí a gente depois optou para retirar também esse ponto na hora do parto, porque ficou mais confortável para ela, entendeu? Mas essas mulheres que são cercladas, elas precisam entender que esse segmento do pré-natal ele tem que ser alinhado direitinho. Eu tenho até uma história que eu acho bem engraçada, que eu estava conversando, eu recebi uma paciente que ela tinha um diagnóstico de incompetência, a mãe tinha um histórico também de incompetência, e eu lembro que no primeiro pré-natal, que ela abriu esse quadro, que teve o parto prematuro dela, que eles sabiam que aquele bebê ia nascer, eu lembro da história da mãe me dizer assim: já que esse bebê vai nascer antes do tempo, vamos fazer ele nascer mais gordinho? Pode comer bem, para ele nascer gordo, já que ele vai nascer prematuro. E aí eu peguei e disse assim para ela: não, mas não é assim. O fato dele nascer, é claro que a gente quer que nasça ao termo, mas às vezes, o que eu percebi dela? Como ela tinha a imagem de que o bebê ia nascer antes do tempo, ele tinha que nascer pesado. Eu disse: não. Nosso pensamento é o contrário. A gente quer que ele nasça com peso adequado. A gente quer menos pressão nessa região pélvica. Eu quero que ele ganhe peso fora. Aqui dentro, eu quero que ele tenha o peso adequado. Eu não quero que ela coma por 2. Isso não é necessário. Pelo contrário. Inclusive, isso não é só quem está cerclado, não. Qualquer gestante não precisa comer por 2, não, viu? Isso. É uma coisa que a gente bate no pré-natal o tempo todo, que a gente precisa alinhar, porque às vezes elas tinham chegado àquela conclusão achando que era benéfica, e eu disse: não é assim. Eu quero que o peso dela esteja adequado, eu quero evitar justamente que seja um bebê maior, além do peso esperado, para não causar menos desconforto, para a gente diminuir esse risco de prematuridade, é nesse sentido. E esse pré-natal é um pré-natal que a gente acompanha mais de perto, a depender das queixas da paciente. Às vezes as consultas têm que ser umas mais próximas da outra, mais frequentes. Aquele parto, a via de parto, ela não muda, não é? Vai ser a via de parto que ela escolher. E às vezes elas precisam entender que, assim, ela cerclada ou ela com o colo curto, mesmo depois de tirar o fio de cerclagem, não quer dizer que ela vai ter uma facilidade para que seja parto normal, não. Tem casos que a gente tem que induzir. Eu já tive casos que eu tive que induzir para nascer. Entendeu? A gente até brincou, disse: poxa, a gente passou aí as 40 semanas brigando e agora já vai chegar aqui 41, 42 e não nasce, a gente tem que botar agora, fazer a indução. Hora de despejo. Pois é. Mas é isso, não é? A mesma coisa relacionada ao tempo do trabalho de parto, né? Algumas acham que, como o meu colo ele é incompetente, na hora que entrar em trabalho de parto, puf, nasceu. Também não é. Não é isso. Tão bem assim. Então, são vários mitos, vários questionamentos. O que a gente sabe é que, se essa mulher tem um diagnóstico de incompetência, ela já tem um histórico ruim, um passado obstétrico ruim. Ela perdeu, ela teve perdas, ela teve partos prematuros. Precisou ficar na UTI, às vezes, por bastante tempo. Isso. Então, isso gera um trauma psicológico. São mulheres que precisam de um acompanhamento psicológico ao longo da gestação. Sim. Porque isso vai fazer o diferencial, assim como também a confiança no profissional que ela está acompanhando. Sim.
Porque as condutas, as dúvidas precisam ser retiradas para que justamente você tenha um desfecho favorável para todo mundo. Não é? Com certeza. Tem um pré-natal adequado, né? Para que a gente consiga ter esse fim, né? Que a gente considera como o ideal, que é o casal com o seu bebê indo para casa todos bem. Isso. É isso, meninas. Hoje o tema foi um tema bastante relevante, que é algo que a gente tenta sempre prevenir, que é a prematuridade. E a gente quer trazer informação para quem assiste a gente, trazer segurança. Talvez você aí nos ouvindo, nos assistindo, identificou alguma coisa que poderia estar acontecendo com você nesse momento na sua gestação ou que aconteceu anteriormente. Isso é importante que você passe essas informações para o seu médico, que você tenha informações necessárias para que você tenha sucesso. Inclusive, no planejamento de uma próxima gestação. Caso você gestação. esteja assistindo, não está gestante, mas planeja, mas teve esse fator de risco que a gente já conversou hoje, né, no decorrer desse podcast, planejar de fato sua gestação para que a gente consiga fazer as condutas necessárias para que você tenha um desfecho, né, favorável e o melhor possível. Faltou só uma coisa. É porque a gente falou da cerclagem. A maioria das técnicas que a gente faz é por via vaginal. Mas existe a cerclagem que ela é definitiva, que ela é feita por via abdominal, assim, são em poucos locais que são feitos esse procedimento, e também nem todas as mulheres têm a necessidade de fazer essa cerclagem por via abdominal. Geralmente são mulheres que ou a cerclagem por via vaginal não deu certo, rompeu o fio, nasceu prematuro, algo nesse sentido, ou pacientes que realmente têm o colo, que foi feito algum procedimento cirúrgico e precisa fazer por via abdominal. Tá? Então, geralmente é um procedimento cirúrgico que ele tem maior morbidade, esse fio ele é feito por via abdominal, ele vai ficar ali toda a gestação, o bebê não pode nascer por parto normal, até porque o fio tá lá, e esse fio sim, ele pode ficar para uma outra gestação, se ela quiser ainda ter outros filhos, tá? Então, só para deixar esse adendo, porque existe essa questão desse procedimento também, e existe também a questão do pessário, que ele veio como uma proposta. Ainda não é bem... E hoje, vários estudos estão aí ainda analisando os benefícios dele. E até o momento, a cerclagem, ela hoje ainda é a opção de escolha. Isso. É claro que vários trabalhos estão analisando isso. Inclusive, a gente que trabalha no Hospital Materno-Infantil, a gente participa de um trabalho que é nacional, com todas as universidades federais do Brasil, e a gente está participando desse estudo nacional, comparando realmente as pacientes que fizeram cerclagem, ou pacientes que usaram somente a medicação, ou pacientes que tiveram benefício de utilizar o pessário, para a gente chegar a um ponto definidor do que realmente vai fazer a diferença para essa mulher. Mas nesse momento ainda continua a cerclagem como padrão ouro. Certo? Certíssimo. Então, hoje era esse o tema que a gente queria trazer para vocês. Seriam essas informações. Eu espero que eu e Suânia tenhamos ajudado vocês de alguma forma, que é essa a nossa finalidade, trazer informação e segurança para vocês nesse momento tão primordial que é a gestação. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Parto Seguro Cast. Ele está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E também seguir as nossas redes sociais, que é a Equipe Luiz Parto Seguro. Tá bom? Isso mesmo. Então, compartilhe com suas amigas. Isso, que informação é sempre relevante para todas, né? Isso mesmo. Então, até mais. Até o próximo Parto Seguro Cast.